Você já parou para pensar em como o seu cérebro acorda todos os dias? Será que ele desperta com clareza, energia e pronto para um novo dia cheio de possibilidades? Ou será que ele se arrasta, envolto numa névoa, sentindo o peso de pequenos esquecimentos e uma fadiga persistente? Muitos de vocês, talvez, sentem essa neblina mental, uma dificuldade em se concentrar, ou até mesmo pequenos lapsos de memória que começam a preocupar. É uma realidade dolorosa para muitos, e muitas vezes culpamos a idade, pensando que é algo inevitável. Mas e se eu dissesse que uma parte significativa desses problemas pode não ser a idade em si, mas sim os hábitos que cultivamos logo nas primeiras horas da manhã, como médico especialista no cérebro? Com anos de experiência a observar o impacto do nosso estilo de vida na saúde neurológica, posso afirmar o que você faz antes mesmo do sol estar alto, ou antes mesmo de tomar a sua primeira chávena de café. Molda profundamente a vitalidade do seu cérebro e do seu corpo. O que a maioria não sabe é que os primeiros momentos do seu dia, aquilo que você faz logo ao sair da cama, tem um impacto profundo e duradouro na sua capacidade de pensar, de recordar, de sentir e de viver plenamente. Neste vídeo, eu vou revelar 5 hábitos matinais comuns que, sem que você perceba, podem estar minando sua vitalidade, sua memória e sua clareza mental. Hábitos que talvez você nem imagine que são prejudiciais, mas que o meu trabalho diário me mostrou serem verdadeiros vilões silenciosos. Prepare-se, porque o que vou partilhar pode ser a chave para dias mais lúcidos, cheios de energia e com a memória afiada que você tanto deseja. E fique até o fim, pois tenho algo que vai surpreender você e mudar a forma como vê suas manhãs, oferecendo uma perspectiva realmente libertadora. Vamos mergulhar no primeiro hábito que, infelizmente, vejo com frequência entre os meus pacientes e que tem um impacto direto na saúde do nosso cérebro e do nosso corpo: ignorar a hidratação matinal adequada. Pense comigo. Passamos cerca de 6 a 8 horas, ou talvez mais, sem beber água enquanto dormimos. Nosso corpo continua a funcionar, a respirar, a transpirar, a realizar processos metabólicos essenciais. E tudo isso consome água quando acordamos. Estamos, em maior ou menor grau, desidratados. E a primeira coisa que muitos fazem, ou nada, ou talvez uma chávena de café forte, o café, embora tenha seus benefícios, é um diurético, ou seja, ele nos faz perder ainda mais líquidos. O que acontece é que essa desidratação matinal é um verdadeiro inimigo silencioso para o seu cérebro. A água compõe uma parte significativa do nosso cérebro, e até mesmo uma desidratação leve pode afetar a concentração, o humor, a memória e a clareza mental. Você já sentiu aquela névoa cerebral? Aquela dificuldade em focar ou em encontrar as palavras certas logo de manhã? Muito provavelmente, a culpa era da falta de água. O seu cérebro precisa de água para funcionar de forma otimizada, para que os neurônios se comuniquem bem, para que os nutrientes cheguem onde precisam e para que as toxinas sejam eliminadas. Sem hidratação suficiente, seu cérebro literalmente encolhe um pouco, e isso afeta a sua capacidade cognitiva. Você se sente mais cansado, irritadiço e menos produtivo. É como tentar ligar um carro sem combustível. Ele simplesmente não vai para a frente. A boa notícia é que este é um hábito fácil de mudar. Minha recomendação é que, ao acordar, antes de qualquer outra coisa, você beba um bom copo de água. E não precisa ser água gelada, água em temperatura ambiente ou até morna, talvez com umas gotas de limão. Pode ser ainda mais benéfica para o seu sistema digestivo e para a absorção.
Faça disso o seu primeiro ritual matinal. Coloque um copo de água ao lado da sua cama na noite anterior, para que seja a primeira coisa que você veja e beba. Vai notar uma diferença em poucos dias, mais clareza mental, menos fadiga e uma sensação geral de bem-estar. Isso prepara o seu corpo e o seu cérebro para receber os nutrientes do café da manhã de forma muito mais eficiente. E é exatamente sobre o café da manhã que quero falar agora, pois este é o segundo hábito matinal perigoso que muitos de vocês podem estar cultivando um café da manhã repleto de açúcar e carboidratos refinados. Pense nos cereais açucarados, naquele pãozinho branco com geleia, nas bolachas, ou até mesmo no sumo de fruta industrializado que muitos consideram saudável. O problema aqui é que esses alimentos causam um pico rápido nos seus níveis de açúcar no sangue. É como uma montanha russa, o açúcar sobe vertiginosamente. Dá uma sensação de energia momentânea, mas depois despenca tão rápido quanto subiu, deixando você com fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e uma vontade incontrolável de comer mais açúcar. Para o seu cérebro, essa montanha-russa de açúcar é desastrosa. Flutuações drásticas de glicemia podem danificar os vasos sanguíneos, levar à resistência à insulina e, a longo prazo, aumentar o risco de problemas cognitivos, incluindo a perda de memória. Além disso, esses alimentos geralmente têm pouquíssimo valor nutricional, o que significa que seu corpo e seu cérebro não estão recebendo as vitaminas, minerais e proteínas essenciais de que precisam para funcionar bem. Eles contribuem para a inflamação no corpo. E a inflamação crônica é um fator-chave no envelhecimento cerebral e na degeneração. Então, qual é a alternativa? Opte por um café da manhã que forneça energia sustentada e nutrição real. Pense em proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Isso pode ser um ovo mexido com alguns vegetais, um iogurte natural com frutas vermelhas e sementes chia, linhaça, aveia cozida com nozes e uma pitada de canela, ou até mesmo um abacate com um pouco de queijo fresco. Essas opções ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Fornecem nutrientes que alimentam o cérebro e mantêm você saciado por mais tempo, evitando aquela necessidade de petiscar coisas pouco saudáveis antes da hora do almoço. Começar o dia com um café da manhã nutritivo é investir na sua energia, no seu humor e na sua capacidade de pensar com clareza durante todo o dia. Isso não é apenas sobre o que comer, mas sobre como nutrir a sua mente desde o despertar. Agora que já falamos sobre a importância da água e de um bom café da manhã, vamos adiante para o terceiro hábito que pode estar a prejudicar você sem que saiba mergulhar nas telas logo ao acordar. Eu sei, é tentador. O telemóvel está ali, ao lado da cama. E a primeira coisa que fazemos é esticar a mão para verificar as notícias, as mensagens, as redes sociais ou os e-mails. Parece inofensivo, uma forma de se manter informado e conectado. Mas, na verdade, é um golpe para o seu cérebro logo no início do dia. Quando você expõe os seus olhos e o seu cérebro à luz azul emitida pelas telas de telemóveis, tablets e computadores logo após o despertar, está a enviar um sinal confuso para o seu relógio biológico. Essa luz azul suprime a produção de melatonina, a hormona do sono, o que pode atrapalhar o seu ciclo circadiano, mesmo que você não perceba de imediato. Isso pode levar a problemas para adormecer mais tarde e a uma sensação de cansaço durante o dia, pois o seu corpo e a sua mente não sabem exatamente quando é dia e quando é noite. Além do mais, o bombardeio de informações logo de manhã
pode sobrecarregar o seu cérebro. Notícias muitas vezes negativas, a pressão para responder a mensagens, a comparação com a vida alheia nas redes sociais. Tudo isso gera ansiedade e estresse. Seu cérebro entra num modo de alerta e reação antes mesmo de você ter a chance de se centrar e planejar o seu dia. Esse estresse matinal pode elevar os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que, em excesso, é prejudicial para o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. Você começa o dia reativo, em vez de proativo. E isso dita o tom para o resto das suas horas. A minha sugestão é criar uma zona de silêncio digital nas primeiras horas do seu dia, em vez de pegar no telemóvel. Use esse tempo para outras atividades que nutram a sua mente e o seu corpo. Pode ser ler um livro físico, fazer um breve alongamento, meditar por alguns minutos, ou simplesmente sentar e observar o amanhecer, desfrutando de uma chávena de chá ou da sua água com limão. Dê ao seu cérebro a oportunidade de despertar naturalmente, sem a sobrecarga de informações e sem o estresse das telas. Você vai notar uma diferença na sua clareza mental, no seu humor e na sua capacidade de se concentrar ao longo do dia. Começar o dia de forma calma e consciente é um presente para o seu cérebro e para o seu bem-estar geral. Agora que já cobrimos a importância da hidratação, de um café da manhã nutritivo e de evitar as telas logo cedo, vamos conversar sobre o quarto hábito matinal que pode estar a prejudicar a sua saúde cerebral e corporal, permanecer na inércia. Sem movimento matinal. Muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, tendemos a ficar mais tempo sentados ou deitados. Levantamos da cama, sentamos para o café da manhã, depois talvez para ver televisão ou ler. E o tempo passa, sem que o nosso corpo se mova de forma significativa. O que talvez não perceba é que a falta de movimento logo de manhã não afeta apenas os seus músculos e articulações. Tem um impacto profundo no seu cérebro. O movimento físico, mesmo que seja leve, é um poderoso estimulante para o cérebro. Quando nos movemos, aumentamos o fluxo sanguíneo para todo o corpo, incluindo o cérebro. Mais sangue significa mais oxigênio e mais nutrientes a chegarem aos neurônios. Além disso, a atividade física libera neurotransmissores importantes, como as endorfinas, que melhoram o humor, reduzem o estresse e promovem uma sensação de bem-estar. Também estimula a produção de fatores neurotróficos, como o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que são cruciais para o crescimento de novos neurônios e para a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões. Em termos simples, mover-se ajuda o seu cérebro a ficar mais jovem e mais eficiente. Se você passa as manhãs sem se movimentar, está a perder uma oportunidade de acordar o seu cérebro. A inatividade pode levar à lentidão mental, à dificuldade em pensar com clareza e até mesmo a sentimentos de letargia. O corpo humano foi feito para se mover. E o cérebro responde positivamente a esse estímulo. Não se trata de correr uma maratona ou de ir na academia todos os dias. O que eu recomendo é algo simples e acessível a todos. Comece com algo leve. Pode ser um alongamento suave na cama antes mesmo de se levantar, espreguiçando o corpo e as articulações, uma vez fora da cama. Faça uma curta caminhada pelo quarto, pela casa ou, se possível, pelo jardim. Se sentir mais animado, pode fazer alguns exercícios leves de alongamento ou de mobilidade que encontre em vídeos online, adaptados à sua condição física.
Mesmo 5 a 10 minutos de movimento consciente, como levantar e sentar algumas vezes, marchar no lugar ou fazer movimentos circulares com os braços, já fazem uma enorme diferença. Isso não só ajuda a despertar o seu corpo, mas também envia um sinal para o seu cérebro de que é hora de ativar e estar alerta. É um pequeno investimento que traz grandes retornos para a sua agilidade mental e para a sua disposição ao longo do dia. O movimento é um remédio poderoso e o melhor de tudo, é gratuito e acessível. E chegamos ao quinto hábito, talvez o mais insidioso de todos, que muitas vezes passa despercebido, mas causa grandes estragos na nossa saúde cerebral e corporal, deixar a pressa e o estresse dominarem o início do dia. Muitos de nós acordamos já com uma lista mental de tarefas, preocupações ou com a sensação de que estamos atrasados, mesmo que não haja um compromisso imediato. Essa corrida contra o tempo, essa urgência interna, eleva os nossos níveis de estresse e, consequentemente, a produção da hormona cortisol. A questão é que, embora o cortisol seja importante em situações de emergência para nos dar um impulso de energia, a sua elevação crônica, especialmente logo de manhã, é extremamente prejudicial. Níveis elevados de cortisol podem, a longo prazo, levar à atrofia do hipocampo, a parte do cérebro vital para a formação de novas memórias. Ou seja, o estresse matinal constante pode literalmente encolher a sua capacidade de lembrar coisas. Além disso, ele afeta a sua capacidade de tomar decisões, de resolver problemas e de manter o foco. Você se sente mais disperso, irritável e menos capaz de lidar com os desafios do dia a dia. Imagine começar o seu dia já em modo de luta ou fuga. O corpo se prepara para uma ameaça que não existe, bombeando adrenalina e cortisol, desviando energia de funções essenciais como a digestão e a reparação celular. Para focar na suposta emergência, isso é exaustivo para o sistema nervoso e compromete a sua capacidade de começar o dia com calma e clareza. Muitos de nós fazem isso sem pensar, como se a pressa fosse um sinal de produtividade. Mas, na verdade, é um sinal de que estamos a sacrificar o nosso bem-estar mental em nome de uma eficiência ilusória. A solução para este hábito é cultivar um início de dia mais tranquilo e intencional, em vez de saltar da cama e correr. Planeie alguns minutos para si. Pode ser uma breve meditação, mesmo que seja por apenas 5 minutos, focando na sua respiração. Pode ser escrever algumas linhas num diário, expressando gratidão ou os seus pensamentos. Pode ser simplesmente sentar em silêncio, desfrutando da sua água e do seu café da manhã nutritivo, sem distrações. A ideia é criar um buffer entre o sono e as demandas do dia, permitindo que o seu cérebro e o seu corpo despertem em paz. Vimos a importância de hidratar o corpo logo cedo, de nutrir o cérebro com alimentos de verdade no café da manhã, de proteger a mente da sobrecarga digital logo no despertar, de ativar o corpo com um movimento suave e de acalmar a alma, evitando que a pressa e o estresse dominem o início do seu dia. Cada um desses hábitos, por si só, pode parecer pequeno, mas o seu impacto combinado é colossal. Eles são os pilares para uma mente mais clara, uma memória mais afiada e uma vida com mais energia e alegria. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com consistência, são como pequenos rios que, juntos, formam um oceano de bem-estar. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Escolha um ou dois desses hábitos para começar a implementar hoje mesmo. Não precisa mudar tudo de uma vez. Dê um passo de cada vez e celebre cada pequena vitória,
O seu cérebro é um órgão incrivelmente adaptável e tem uma capacidade extraordinária de recuperação, desde que você lhe dê as ferramentas certas. Nunca é tarde para começar a cuidar dele de forma mais consciente e amorosa. Gostaria muito de saber de você. Qual desses hábitos você vai começar a mudar hoje? Compartilhe nos comentários abaixo. Sua experiência pode inspirar outros e criar uma comunidade de apoio mútua. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, por favor, deixe o seu like. É uma forma de me dizer que estou no caminho certo e de ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida plena e saudável. Aproveite cada novo amanhecer como uma nova oportunidade para cuidar de si. Viva a sua melhor vida em qualquer idade, com um cérebro ativo e um corpo vibrante